O vídeo que eu vou fazer hoje é um vídeo o qual eu vou analisar um comentário adventista. Um comentário que foi feito por um irmão que eu conheço, porém não creio que que esse comentário que eu coloquei numa folha de papel seja de autoria dele. Porém, se for, não estou ofendendo ninguém, apenas estou refutando o que está aqui. E algumas palavras que é usada nesse comentário aqui em questão. A respeito de uma dúvida de um outro irmão, a respeito da guarda do sábado, né, do descanso sabático, em relação a com que diz em Colossenses 2, versículo 16. Aí a pessoa ficou em dúvida. Eu devo ou não devo guardar o sábado? Então eu vou fazer uma análise aqui do comentário. Ok? Eu vou ler primeiro o comentário, depois eu vou falar a respeito. O comentário começa. Um sofisma comum entre os adversários da lei de Deus é associar o sábado do quarto mandamento com os sábados de Colossenses 2,16, que diz: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, o dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Tal embuste é facilmente refutado ao observar o verso 17 do mesmo capítulo que diz: porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Aqui o comentário é separado em algumas partes, a qual eu não coloquei todas, porém só algumas. O sábado não é sombra de Cristo, pois foi abençoado e santificado por Deus antes do pecado, quando ainda a humanidade não precisava de um Salvador. 2. O sábado não apontava para coisas futuras, mas passadas, pois aponta para o passado, para a criação. Gênesis 2, de 2 a 3 e Êxodo 20, 11. E 3, qual eu separei, o sábado do quarto mandamento não era relacionado com comidas e bebidas cerimoniais. Bom, primeiro aqui eu quero analisar algo difundido segundo uma lente adventista, porque eu fui adventista durante muito tempo, né? E eu conheço muito bem a forma de interpretação adventista, né, teológica, e a forma a qual eles contra-argumentam aqueles que pensam diferente deles, ok? Primeiro, que essa técnica usada por alguns, não é por todos, por alguns, uma grande parte, é o fato de diminuir, é o fato de menosprezar, é o fato de tirar toda e qualquer relevância que possa ter um argumento de pessoas que compreendem o objetivo, a função e ao que se propunha a lei, né? Qual que era o propósito da lei? Uma vez que a pessoa pensa diferente, uma vez que 90%, uma teologia que faz parte de 90% do entendimento de toda a massa cristã, né? A teologia universal do cristianismo, que estuda o cristianismo, que estuda o judaísmo, que estuda a Bíblia, né? Que é o estudo de Deus, estudo de outras religiões e tudo mais. Tudo isso é menosprezado, é diminuído, né? É atacado com esses tipos de palavra, tratando toda essa teologia histórica que estuda a história por trás do cristianismo, do judaísmo, de toda essa questão muito ampla, né?
tratando isso como um sofisma, como um embuste, né? Então, as pessoas que apenas compreendem de uma outra forma qual que era o propósito da lei, essas pessoas são tratadas como adversários da lei de Deus, ok? E no ponto 1 aqui, é ressaltado uma crença que os adventistas têm, a qual eles creem que Adão e Eva, os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, Noé, todos esses, Enoque, que todos esses guardaram o sábado, né? Que todos esses tinham eles observavam a lei. Eles creem que então os patriarcas guardavam o sábado e que observavam essa lei, né, a qual foi dada a Deus por Moisés no Monte Sinai, as 613 leis do judaísmo. Bom, no ponto 2 é a mesma coisa, eles atribuem o sábado, né, o Shabat, ao sétimo dia da criação, o qual Deus santificou, o qual Deus abençoou. Pois bem, fora desta maneira de menosprezar todo e qualquer toda e qualquer forma de estudo, né, a qual automaticamente desencoraja as pessoas do meio adventista a pesquisarem e estudarem as Sagradas Escrituras com outra forma de fazer teologia, com a teologia que é universal, passam então a crer, né, a fazer com que as pessoas creem que a única e indispensável forma de se estudar teologia é com uma lente adventista, ou seja, fazer uma teologia com um estudo adventista, apenas adventista. Então é menosprezando, tirando todo e qualquer valor e atribuindo essas palavras, né, que reconhece todos os estudos sérios e históricos como embuste e como sofisma, e só o estudo teológico deles que é o correto. Então toda e qualquer outra forma de estudo perde toda a relevância que tem e que possa ter mediante um estudo, mediante uma análise, mediante uma exegese. Então, a única forma correta de se estudar as Escrituras é com uma teologia adventista. Bom, o que nós vamos tratar aqui, primeiro, é que o que é realmente um sofisma, o que é realmente um embuste, e vou além, o que é realmente uma falácia, é afirmar que os patriarcas, que o sábado foi guardado antes do Monte Sinai, antes da ordenança dada no Monte Sinai, e de que o sétimo dia é o Shabat. Primeiro, em uma exegese profunda no livro de Gênesis, nos escritos na língua original, não terá, não haverá e você não achará a palavra Shabat em todo o livro de Gênesis, muito menos uma ordenança da observância deste descanso. Porque o significado da palavra Shabat é descanso. O significado da palavra Shabat é repouso, ok?
Mas como a gente pode saber que a lei não foi dada antes? Adão e Eva nunca receberam essa lei, por causa que a aliança, ela é uma só. Porém, todas essas dispensações e todas essas renovações e todos esses outros pactos são desdobramentos da mesma aliança, ok? E esses desdobramentos foi a forma que Deus usou para chegar até o homem e salvar o homem, ok? E fazer com que o homem possa estar na sua presença. Porém, a aliança, ela é uma só. É a aliança que foi feita pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro de Deus. Essa aliança é eterna. Essa aliança foi firmada, foi feita antes mesmo da fundação do mundo. Porém, essa aliança teve muitos desdobramentos, a qual o último desdobramento foi a graça salvífica mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Então, o fato de dar 613 leis, porque a lei não tem divisão, ok? Porque antigamente, um tempo atrás, da história dos adventistas do sétimo dia, houve uma forma equivocada de se estudar a palavra e de se ensinar a palavra, a qual eles dividiam a lei, como lei de Deus e lei de Moisés. Isso nunca existiu na Bíblia. Isso nunca existiu no judaísmo. Isso nunca existiu. A lei toda em si é uma coisa só. A lei toda em si foi dada por Deus. Não tem como observar uma parte da lei sem observar outra. Quando a Bíblia fala de lei, fala da lei em um todo. O propósito da lei é totalmente diferente do que todas as pessoas pensam, ok? Por causa, como que se chama, por exemplo, a Arca da Aliança, o tabernáculo e as próprias pedras dos 10 mandamentos. As pedras dos 10 mandamentos se chamam Tábuas do Testemunho. A Arca da Aliança se chama Arca do Testemunho. E o tabernáculo se chama Tenda do Testemunho. A lei nada mais é do que um testemunho de Deus. É Deus testemunhando contra o homem, contra o pecado do homem. A única função da lei era destacar o pecado do homem e a culpa do homem perante Deus, a qual o homem nunca teria justificação, nunca seria justificado perante Deus, ele nunca seria justo perante Deus. Foi por isso que que Jesus Cristo, Deus se fez sacrifício por nós, cumpriu a lei e ainda assim tomou sobre si toda a maldição da quebra da lei para que nós pudéssemos, mediante o sacrifício dele, ser justificados perante Deus, ok? Bom, mas aqui, abra sua Bíblia e me acompanhe em Deuteronômio capítulo 5, até o versículo 4. Aqui é a prova de que a lei foi dada apenas para o povo judeu. A observância da lei foi apenas feita pelos judeus, não foi dada aos gentios e não foi dada aos patriarcas, Adão, Eva, Noé, Enoque, Abraão, Isaac, Jacó, ok? E aqui em Deuteronômio 5 a gente vê para quem o sábado e a lei foi dada e por quê, qual o motivo e qual o propósito do sábado. Veja comigo. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: Ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuidais em os cumprirdes. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe, a lei, no Monte Sinai. Em Horebe é o Monte Sinai. 3. Veja o versículo 3. Marque o versículo 3. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. E veja que o prefácio do capítulo 5 se chama A Repetição dos 10 Mandamentos. Aqui, quando está falando de aliança, está falando da lei.
da lei em um todo. E, além do versículo 3 dizer que não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco todos os que hoje aqui estamos vivos, um pouco mais à frente, a partir do versículo 12, que fala do dia de sábado, mostra o porquê que o sábado foi dado e para quem. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua serva, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Versículo 15. Veja, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Veja que isso daqui é claro, é explícito. Pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o sábado, para que o povo tivesse um dia o qual eles iriam parar e refletir e considerar nos atos salvíficos de Deus em prol deles. Como que ele castigou cada deus pagão do Egito com cada praga, como que ele castigou o próprio Egito, o próprio faraó, a maior potência da época, como que ele fendeu o mar para que eles pudessem atravessar, como que com grande demonstração de poder Deus fez com que caísse pão do céu para eles serem alimentados durante 40 anos no deserto, para que eles parassem para considerar que Deus é único, que a justiça de Deus é infalível, que o poder de Deus é o maior, Deus é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador dos céus e da terra. Apenas para que o povo se afastasse de todo o paganismo que foi difundido entre eles durante 430 anos de cativeiro no Egito, e que eles passassem a saber quem Deus era e o que Deus era. Então o povo precisaria desse dia de conexão. Como que o sábado, o Shabat, não é o 7º dia? Porque o Shabat, esse descanso que Deus precisou instituir ao povo hebreu, o qual ele estava moldando um caráter e construindo uma cultura, que o povo hebreu começou a ter cultura a partir daquele momento que foi liberto por Deus do cativeiro do Egito, ok? Que então eles passaram a ser uma nação, tá? Passaram a ser uma nação, ali foi construída, a partir daquilo começou a ser construída a cultura hebraica, ok? Então, Deus começou a legislar essa cultura, né? Legislou essa cultura e começou a moldá-la. E por isso, ele precisou instituir um descanso, o Shabat. Ele precisou instituir um repouso. E ele deveria escolher, fora os anuais, fora os mensais, os Shabats anuais e mensais, ele precisou instituir um semanal, ok? E atribuir isso a algum dia da semana, isso é óbvio, né? Como é que vai ter um descanso semanal se não vai ter, se não vai ser em algum dia? Porém, qual o significado que carregava, por exemplo, segunda, terça, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia? Nenhum. Porém, o único que tinha um significado, um motivo dele fazer o povo descansar, dele requerer um descanso do povo para que o povo se aproximasse dele e passasse a conhecer a ele, foi atribuir ao fato dele ter descansado no 7º dia da criação e dele ter abençoado e santificado o 7º dia da criação. Então ele apenas incorporou o Shabat no 7º dia, ok? Bom, eu tenho todos os livros apócrifos, tanto do cristianismo, todos do judaísmo, pseudepígrafos também, cartas e epístolas, ok? E nenhuma,
até onde eu estou lendo, não li todos ainda, até onde eu estou lendo, nenhum fala da guarda do sábado anterior ao Monte Sinai, ou alguma observância da lei. Porém, a lei, ela nunca foi dividida, porém ela é carregada de aspectos, ok? Cada lei tem um aspecto, cada lei tem um cunho, ok? A lei tem cunho cerimonial, cunho civil, o que é difundido também como lei dietética, ok? Tem cunho, tem aspecto de higiene, de várias coisas, várias coisas. Isso não são separações, isso são apenas cunhos e ah, são apenas aspectos que carregam essa lei, ok? Porém lá no em Colossenses 2, versículo 16, diz assim, ó: ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Aqui está falando sábados no plural. Não está fazendo uma distinção. Da mesma forma que eles faziam uma distinção da lei, os antigos adventistas, agora eles não fazem mais, eles estão fazendo essa distinção dos sábados também, como tendo o sábado de Deus, sendo o, o semanal, e os sábados do homem, que Deus deu ao homem, os cerimoniais, como eles dizem. Para finalizar, então, o que diz ali em Colossenses 2,16 é um eco do que estava acontecendo, cuja narrativa foi feita em Atos 15, que os judeus que tinham crido em Jesus Cristo, na pregação do evangelho dos apóstolos, né, estavam querendo atribuir aos cristãos gentios recém-convertidos, né, a obrigação da observância da lei, a obrigação da observância dos aspectos da lei, toda a parte cerimonial, tudo. Por isso que as leis dietéticas, todas as coisas. Por isso que Colossenses 2,16 fala: ninguém, pois, vos julgue, por causa que eles não estavam fazendo, que tem completo embasamento teológico, quase uma paráfrase, digamos assim, que vem a ser um eco do que estava acontecendo em Atos 15, né? O povo judeu que se tornaram cristãos, tentando atribuir aos recém-convertidos ao cristianismo dos gentios a observância da lei e a circuncisão. Refute tudo que eu falei aqui, pode sinta-se na liberdade de discordar, de concordar, faça o que quiser, ok? Será muito bem-vindo a sua opinião, mas que seja de uma forma respeitosa. Discuta com embasamento teológico e com o coração voltado para o Espírito Santo, ok? Que ele falará certamente ao seu coração e o impelirá a não ser uma pessoa arrogante, usar de arrogância nas palavras, menosprezar o teu próximo com argumentos, segundo aquilo que você crê, segundo aquilo que você estuda, tendo uma lente religiosa, ok?